Deixa eu me apresentar. Eu sou Nayara Alves. Muitos me conhecem como Nayara Masso, né? Eu sou massoterapeuta há 16 anos, formada pelo SENAC, né? E mentora de dezenas de massoterapeutas que hoje já vivem da própria massagem com liberdade e reconhecimento, né? Bom, gente, eu já atendi em clínica, já atendi em salão, já atendi em evento, né? Casamento, aniversário, corrida de rua, formatura, né? Já trabalhei também em empresas, né, que prestam serviço de massagem expressa para funcionários. E aí que eu ganhava um salário mínimo fazendo 21 massagens express por dia. É isso mesmo. Quando eu falo isso, muitas pessoas duvidam, né? Como assim? Porque a conta não bate, que não sei o quê. Mas era exatamente por esse motivo que eu me sentia frustrada, sobrecarregada e invisível na profissão, né? Imagina você atender por dia 21 massagens, quanto era isso por semana, quanto era isso por mês para você poder receber aí um salário mínimo, né? Então, eu me sentia muito cansada, sobrecarregada e ficava ali invisível, né? Não tinha o reconhecimento que eu gostaria de ter, né? Mas hoje minha realidade é outra, graças a Deus, eu destravei e é esse caminho que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, tá bom? Eu vejo, gente, muitos massoterapeutas que trabalham muito, né? Eles se dedicam com verdade, sabe? Eu mesma já conheci, já trabalhei pessoalmente, né, com muitos massoterapeutas que têm uma mão assim maravilhosa, técnica maravilhosa, massagem, né, muito boa ali, aquele exercício de respiração junto com alongamento que você faz com o cliente, sabe? E nisso eu vejo que os massoterapeutas eles amam mesmo o que fazem, né? Mas fica ali, são profissionais apagados, né? Ficam dependendo assim de indicação, né? De cobrando barato, né? Se sentindo que estão ali empacados mesmo na carreira da massoterapia. Estão levando o seu melhor, estão fazendo o seu melhor, mas infelizmente estão empacados na carreira, né? E você se identifica com esse profissional? Você já foi esse profissional? Você está sendo esse profissional? Você é esse profissional que entrega, que mostra, que leva e está se sentindo empacada, né? Então, por que que você ainda não está vivendo da sua massagem? Se você é esse profissional que está levando, que está fazendo, que gosta do que faz, que ama. Por que que você ainda não vive da massagem? Você já parou para pensar por que motivo que mesmo você amando o que você faz, ela ainda não te sustenta? Já parou para pensar nisso? Não é porque você é ruim, tá? Não é por falta de dom, você já atendeu, você sabe, né? Isso você tem, você sabe disso, né? Você gosta do que você faz, você tem dom, você sabe fazer. Mas é porque faltam ferramentas certas, tá? Falta posicionamento, falta ficar claro para você mesmo. Por que que você trabalha com massagem? O que que a massoterapia é para você? Você já se fez essas duas perguntas? Por que que você trabalha com a massagem e o que que a massoterapia é para você? Já parou assim, pensou, se olhou no espelho, enfim, e perguntou assim: por que que eu trabalho com massagem? O que que a massoterapia é para mim? Então, eu vou pedir para vocês agora pegarem um papel, um lápis ou borracha, caneta, enfim, que seja, e responda. Não tenha vergonha de responder isso para você, tá? Por que que você trabalha com massagem e o que que a massoterapia é para você? Vou esperar um tempinho aí para vocês responderem, para você ver aí se é isso mesmo, o que que você pensou, tá bom? E a partir de agora, eu vou para o conteúdo, tá? E todas as ideias que vocês começarem a ter em relação ao que eu vou falar aqui agora, todas as ideias, eu vou começar a falar aqui, tá? O conteúdo, e todas as ideias que vocês forem tendo, eu quero que vocês anotem isso, tá bom? Porque é muito importante, tá bom? Então vamos lá. O passo a passo que destrava a sua profissão. Gente, nesses 16 anos de massoterapia, foram muitos aprendizados, né? Muita coisa, eu trabalhei em muitos lugares, conheci muitos lugares, conheci muitas pessoas, né? Atendi técnicas diferentes, fiz cursos diferentes, né? Então, assim, é uma bagagem muito extensa e seria impossível trazer tudo isso aqui em uma aula só, né? Então, eu separei isso em algumas etapas que eu achei legal para trazer aqui para vocês, tá bom?
E aí eu gostaria, inclusive, que vocês anotassem agora essas etapas que eu vou falar aqui para vocês. Vamos lá? Bom, a etapa 1 é o posicionamento profissional. Você precisa se enxergar como especialista em bem-estar e saúde, tá? Você é um profissional, você precisa se posicionar como profissional. Você é um profissional da saúde, né? E você precisa se enxergar dessa forma, tá? Chega de ser assim um fazedor de massagem, né? Aquela pessoa que só vai ali entregar, vou ali desfazer um nódulo em fulano, cobrar R$ 40. Não, chega de ser um fazedor de massagem, se posicione como profissional. Você já parou para pensar o quanto que o corpo do paciente é importante para ele? O quanto o nosso corpo é importante para a gente? Aí você vai lá, se forma, oferece cuidado, leva mais saúde para esse corpo, para essa mente, né? Porque quando a gente trabalha com o corpo do paciente, a gente desfaz nódulo, a gente mexe ali no intestino, faz esse intestino funcionar, faz o sistema linfático funcionar melhor, leva alívio para essa pessoa, automaticamente a gente mexe também com a mente dessa pessoa, né? A gente leva autoestima, a gente gera transformação, né, nessa pessoa. E se você é esse profissional, nada mais correto do que você se posicionar como um profissional, né? Ter postura, cuidar da própria imagem. Por quê? Porque a forma que um profissional se apresenta é o que diferencia ele no mercado. Esse posicionamento deixa claro para as pessoas quem que você é, o que você faz, o valor que você entrega, né? Isso envolve o cliente muito mais, né? Porque mostra a sua identidade, mostra a sua real identidade como profissional, sua autoridade e como você quer ser percebida pelas pessoas também. De que forma que você quer ser percebida? Você quer ser percebida como um profissional que só consegue, no máximo, faturar R$ 40 em uma sessão de massagem, ou você quer ser um profissional melhor que isso, né? Então, precisa ter esse posicionamento profissional, tá bom? Então, massoterapeuta de valor, o que vocês acham, além dessas coisas que eu falei aqui agora, o que deve haver nesse posicionamento? O que vocês acham? Assim, o que você leva? O que você tem como posicionamento? O que vocês acham que é muito importante para um profissional ter, levar aí para ter nesse posicionamento? Responde aí, por favor. Responde aí, gente, porque eu guardei um presentinho para quem ficar até o final da live, tá bom? Tem um presentinho aí, vocês fiquem ligados que eu vou esperar. Pessoal aqui também do Instagram, respondam aí, gente, o que vocês acham que deve haver para o cliente, ou para o cliente não, desculpa, para o massoterapeuta ter esse posicionamento profissional? Fala aí. Então, vamos lá para a etapa 2 agora. A etapa 2 é a comunicação que valoriza. Anotem aí, comunicação que valoriza. Se você se comunica, se você não se comunica, você se apaga. É como eu sempre gosto de dizer, quem não é visto não é lembrado, tá? Então você precisa comunicar, ter uma comunicação de valor, né, com cada um dos seus clientes, com o que você quer passar nas suas redes sociais, com as pessoas quando você conversa, quando você explica o que você faz, você precisa ter aí uma comunicação de valor, né? Uma comunicação que vai valorizar o seu trabalho, tá? Mas não é aquela dancinha no TikTok, tá? Não é aquelas piadas sem graça, não é aquela foto de biquíni, a foto dos seus gatos, das flores, das rosas bonitas, aquele monte de post pronto, né? Com mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Não é dessa forma que você vai se posicionar na rede. Isso quer dizer então que eu não posso mostrar o meu dia a dia? Pode, claro que você pode, né? Afinal, como eu sempre digo, as pessoas se conectam com pessoas, né? E os clientes, eles também querem saber quem que é você de verdade. Então, quando você mostra quem você é, você vai conectar. Mas o que conecta mais ali no feed, tanto do Facebook, do Instagram, ali quando você posta para poder divulgar o seu trabalho? O que mais conecta? Foto e vídeo aleatório ou imagem real, assim, do profissional, o dia a dia do profissional, né, que o cliente procura, né? Quando a gente vai pesquisar
sobre alguma coisa que a gente quer fazer, sobre sobrancelhas ou um serviço que alguém faz para a gente, né? A gente não quer ver o que aquele profissional faz, o antes e depois dele, aonde que ele atende, como que é o espaço dele. Então, o cliente sente mais interesse, né? Quando você mostra o seu valor, né? Os cursos que você faz, onde você fez esse curso, quem foi o profissional que te ensinou, o que você aprendeu, né? Lá naquele curso, seu antes e depois, depoimento também de quem você atendeu. Isso é muito bom, o pessoal gosta muito de depoimento porque é uma prova, né? Para o cliente, né? Então, isso é bom para o cliente não pensar que você é só mais um ali, vou ali destravar aqui um nódulo e pagar tanto. Não. Quando ele quer uma massagem séria, uma massagem real, uma massagem corporal, um negócio que alivia, ele vai procurar por você, né? Então você precisa usar uma linguagem que mostra a solução do problema dele, e não simplesmente o preço, né? Porque se ele está procurando por drenagem linfática, está com problema ali de circulação, problema intestinal, vai fazer um pós-operatório, né? E alguém indica ou ele está procurando, ele precisa achar a pessoa que faz isso. E não simplesmente aquela pessoa que fica postando lá o preço das coisas, ou que posta uma foto de uma rosa, nada com nada, e ele não vai entender se aquela pessoa realmente faz, se não faz, né? Então tem que deixar essas coisas muito claras para o nosso cliente, né? Porque essa comunicação é a comunicação que valoriza você como profissional, tá bom? Então, agora eu gostaria de ir para exatamente, Mari. Temos que nos posicionar sempre, sempre e sempre. E sempre se posicionar com ética, né? Porque quando a gente se posiciona com ética, a gente atrai os clientes certos, né? Porque quando a gente não se posiciona corretamente, vai vir qualquer cliente, vai vir uma pessoa que não quer nada com nada, uma pessoa que não respeita o seu trabalho, que não vai te respeitar, uma pessoa que vai te dar o calote, né? Porque pessoas que são assim, elas já estão acostumadas a fazer isso. Então, quando ela encontra um profissional competente na frente dela que vai enfrentar, ela não vai fazer isso com um profissional competente. Ela vai fazer isso aqui e vai pagar o profissional competente. Ou então ela nem vai atrás desse profissional. O cliente que é errado, no caso, né? O cliente certo, ele quer pagar, ele quer o tratamento, você oferece o tratamento, então é o casamento perfeito, né? Então, vamos para a etapa 3, captação inteligente de clientes, tá? Gente, você não precisa depender de indicação só, tá? Você pode criar suas próprias oportunidades. De que forma que a gente consegue criar isso? Hoje em dia, com as redes sociais, nós temos várias oportunidades de divulgar e estar em contato com os nossos possíveis clientes, tá? Então, assim, isso é muito importante. Usar as redes sociais não para ficar ali rolando feed ou ficar postando bobagem, mas para a gente divulgar o nosso trabalho, né? Então, aquela coisa que a gente volta lá em cima, quem não é visto não é lembrado. Então, se você posta, se você divulga, se você mostra, em algum momento você vai ser lembrado, tá? Uma coisa que eu acho muito importante nesse caso, que eu vejo muitas pessoas fazendo errado, tá? É não deixando as páginas das redes sociais abertas. Então, é muito importante a gente deixar as nossas páginas abertas, né? Porque isso conecta com o cliente, os clientes vão chegar até a gente, vão procurar pela gente, e como que fica, né? Como que você está apresentando o seu trabalho? Você está apresentando o seu trabalho para quem? Para as pessoas que já te conhecem, que não vão consumir de você? Você está mostrando ali, postando para os seus parentes, seus amigos, somente as pessoas que te seguem ali? Não, deixa isso aberto para as pessoas chegarem até você, tá bom? E quando você fizer essas postagens também, vai ali naquele aviãozinho, copia o link da sua postagem e divulga em alguns grupos, tá? Não seja aquela pessoa chata que vai ficar divulgando tudo toda hora. Divulga de vez em quando, tem um negócio que você acha muito importante, que as pessoas precisam saber, vai lá, copia e envia o link da sua postagem, tá? Para as pessoas virem até você, entrar na sua página, ver como que tá, ver o que você faz nos seus stories, enfim. Isso é uma dica muito legal, é um imã muito bom, tá? E o que eu acho que funciona mesmo, assim, que para mim é uma coisa que sempre dá muito certo, são os bastidores. Porque, como eu falei anteriormente, pessoas se conectam com pessoas, tá? Então, quando você mostra todos os dias ou enquanto você estiver trabalhando, porque
assim, não é todo dia que a gente está trabalhando, né? Pode ser que tenha algum dia que você não tá atendendo, tá de folga, enfim. Mas os dias que você estiver trabalhando, mostra isso. Mostra você indo para o atendimento, pega seu celular, estou indo aqui agora realizar uma drenagem linfática, não sei o quê, tira uma foto ali do elevador, igual eu faço, né? Faz um videozinho de você arrumando a maca, né? Quando você está numa clínica, por exemplo, naqueles 10 intervalinho ali de 10 minutos, né, entre um cliente e outro, você coloca ali o celular posicionado enquanto você está arrumando a maca, limpando, lavando suas mãos. Isso é um materialzinho bom, assim, para poder divulgar, né? E aí, quando você está de uniforme também, é muito legal você postar, né, uniformezinho, se tiver, quem tiver, se não tiver também não tem problema, né? Dor também a dor que você resolve também do seu cliente, né? Então, que dor que você resolve? Você faz drenagem? Você trabalha com massagem modeladora? Você trabalha com pedras quentes? Você trabalha com... O que você faz? Ventosa terapia? Então, mostra isso nas suas redes, chama, sei lá, algum parente da sua casa, faz oferece ali uma massagem para essa pessoa, vai lá, pergunta para essa pessoa se pode tirar fotos, se pode filmar para gravar conteúdo, né? E posta isso, claro, preservando sempre o seu cliente, né? Às vezes a identidade dele, as partes íntimas dele, né? Fazendo um conteúdo sério, um conteúdo ético, aquele conteúdo que conecta, que você olha e fala assim, como eu gostaria de receber essa massagem na mão, como eu gostaria de receber essa massagem no pé, né? Então, essas eu acho que são eu acho que essas são formas inteligentes, né, de você divulgar ali para você ter uma captação inteligente, né? A abordagem no direct também eu acho que resolve muito, tá? Com um roteiro natural, assim, você faz. Já teve uma menina, inclusive, que ela uma vez me captou. Ela trabalha com massagem de pedras quentes e ela mandou uma mensagenzinha no direct para mim: Oi, tudo bem? Eu sou fulana de tal, trabalho com massagem de pedras quentes e tal. E colocou uma mensagenzinha bonitinha lá e foi bem assim: me siga na minha página, alguma coisa assim. Eu achei tão legal, tão bonitinha a mensagem dela, que eu cliquei e entrei na página dela. Nisso que eu entrei lá, gente, que delícia de página, que delícia de lugar ali, sabe? Você vê aquelas imagens, aqueles vídeos, aquilo ali deu muita vontade. Então eu comecei a seguir ela, falei, vou deixar aqui como ela não é da minha cidade, então eu não vou conseguir ir até ela fazer essa massagem, mas eu vou dar essa credibilidade aqui para o trabalho dela. Só que, coincidentemente, teve uma cliente que eu estava atendendo aqui, que era lá da cidade dela, e pediu indicação. Eu tinha essa indicação, então eu indiquei ela, isso foi ótimo, tá? Então, é muito bom essa abordagem via direct também, porque você sempre está ali conectando com outras pessoas também, né? Pode ser uma boa alternativa. E, por fim, parcerias estratégicas, né, também, gente, com esteticistas, fisioterapeutas, clínicas, condomínios. Imagina você oferecer aí nos condomínios, né? Às vezes tem muito condomínio que tem, gente, já a sala de massagem, com maca, com as coisas prontas lá. Então, se você conversa aí com o síndico, chega lá, né, pergunta na recepção se você poderia, fala que você é um profissional, que você gostaria de conversar com o síndico e tal. Ou então você deixasse seu cartão lá na portaria, né, para quando as pessoas precisassem. Uma boa, né, de condomínio, para poder trabalhar em condomínio, pedir permissão para trabalhar em condomínio. E influencer também, né? Influencer é uma boa também fazer parceria, mas com uma ressalva, tá? Prestem bastante atenção quem são esses influencers, o que eles estão divulgando, como que é o público deles, dá uma estudada antes de fazer essa parceria com o influencer, tá? Porque você está em busca do cliente certo, do cliente que quer o que você tem para oferecer, a massagem, o alívio de dor, todas essas coisas, tá? Esse trabalho profissional que você leva. E tem muita gente, tem muito influencer que ele não vai ter gente dessa forma, tá? Vai ter cliente errado, vai ter cliente que vai querer outras coisas, que vai querer buscar coisa que não é você, e vai terminar deixando você mais frustrada, né? Vai confundir você com outras coisas, com outros profissionais, então isso não vale a pena. Então, pesquisa bastante quando pensar em fazer parceria com influencer, tá bom? Porque isso deve ser
observado com muita atenção, tá, gente? É sempre bom a gente lembrar que o cliente certo não se conquista com desespero, tá? Mas com posicionamento, valor e conexão, tá bom? Conecta com esse cliente, vai lá, mostra o seu valor, se posiciona, que isso vai dar muito, muito certo para vocês, tá bom? E vocês têm sugestões de mais alguma captação inteligente, além dessas aqui que eu falei, que vocês já fazem? Pessoal aí do Instagram, parceria é sempre uma boa ideia, né, Maria? Mari, mandei fazer meus cartões para fazer isso, entregar em condomínio. Pois é. Então, muitas vezes você pode ou deixar na recepção, ou então conversar, né, pedir para falar com o síndico, né, para pedir essa permissão, perguntar para ele se ele teria interesse, né, em você trabalhar lá em tais dias da semana, um dia, 2 da semana, e aí teria que ver também como que seria essa porcentagem, não sei. Eu acredito que são coisas inteligentes de fazer, tá bom? E deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube, o que a galera tá falando aqui. Boa noite. Boa noite, galera. Venham, venham. Atrasada, mas cheguei. Tá valendo. Vamos, Jerusa. Vamos assistir a nossa live aqui, que ainda tem conteúdo para rodar aqui, tá bom? Então, até o momento, eu já falei aqui sobre posicionamento profissional, né? A comunicação que valoriza, a captação inteligente de clientes. E agora eu vou falar sobre precificação, a dor de muitos colegas de massoterapia por aí. Precificação consciente, gente. Preço é posicionamento. Quando você cobra pouco, né, você se coloca no lugar onde não tem valorização. As pessoas não vão valorizar você porque você está se posicionando como um profissional que não tem valor. Então, é isso que as pessoas vão te devolver, tá? É muito importante que você defina, antes de iniciar a divulgação do seu trabalho, o que você vai entregar, né? O que você vai entregar? Você entrega tudo? Eu tenho uma impressão de que quem faz tudo não faz nada. Então, se posiciona sobre uma coisa que você quer entregar, sobre uma coisa que você é muito boa ali naquilo mesmo que você faz. É uma massagem relaxante? Então, divulga isso bastante, leva isso muito à frente, né? Então, o que você vai entregar, né? Desculpa, aonde você vai entregar? Qual é o tempo desse procedimento? O tempo que você vai realizar esse atendimento? Tempo de deslocamento, quanto tempo de serviço, né? O que você vai gastar de produto? Você já sabe? Você já tem aí o que você vai gastar de produto? Você ainda não sabe? Mas então fica pelo menos com essas outras coisas. O que você vai entregar? Aonde, né? Que você vai entregar? Qual o tempo que você vai levar para esse atendimento? O valor da sessão individual também é muito importante já deixar definido, tá? Valor de pacote, tá? Quantas sessões que vai ter esse pacote, porque tem muita gente que quer fazer pacote, mas tem gente que quer fazer individual. Então, se você ficar só o pacote, não quero pacote. Então, tá? Coloca um preço aí, define um preço, né, individual, e depois você define o valor do pacote de acordo com o preço individual também. É muito legal, tá bom? Essa definição, além de trazer a clareza no serviço que você vai prestar, vai te deixar mais alerta, né? De que caso você cobre menos, você vai sair prejudicada, né? Ou como eu prefiro dizer, tá pagando para trabalhar. Então, se você vai atender lá não sei aonde, lá longe, aí o atendimento dessa pessoa é de 60 minutos. Aí quando você termina esse serviço, aí você fala prontinho, aí a pessoa, você poderia fazer de massagem aqui que eu tô com dor, não sei o quê. Aí você vai lá e fica 5, 10 minutos para você cobrar 40, 60 reais. Não faz sentido, não faz o menor sentido isso. Então, a gente precisa ter aí a nossa precificação consciente. Então, tem que definir o que você vai fazer. Senta, anota no papel o que eu gosto muito de fazer. Ah, mas sei lá, microagulhamento que está dando certo. Mas o que você faz não é o microagulhamento. Para que você vai para lá? Foca no que você sabe fazer, seja especialista no que você gosta de fazer e anuncia isso, tá? Para você levar isso com bastante segurança para as pessoas, tá bom? Então é isso. Quando alguém contestar seu valor também, você vai saber chegar para essa pessoa e dizer: não, infelizmente eu não posso fazer por esse preço, porque
tal e tal e tal. Não precisa de você fazer exatamente, eu gasto tanto com creme, tanto de gasolina, tanto. Não, você só fala, olha, realmente para mim, infelizmente, não compensa. O local que você mora não está dentro da minha rota. Esse valor, infelizmente, eu não consigo atender, tá bom? Então, quando a pessoa contestar, você está ali seguro para você dizer o motivo pelo qual você não vai fazer por aquele preço inferior, tá? Porque são muitas coisas envolvidas. Então, realmente, não tem como você sair fazendo por qualquer valor, né? Por qualquer precinho, tá bom? Vamos agora para a etapa 5. Deixa eu só ver aqui o que é que a Cami está falando. Naiko, qual a idade você começou na massoterapia? Fiz o curso, mas todo mundo era bem mais velho do que eu. Então a gente está junto, porque quando eu entrei, eu comecei na massoterapia com 17 anos, Camila. Eu saí do ensino médio com 17 anos, saí em dezembro, e quando foi em março, o curso técnico em massoterapia estava começando. Eu comecei menor de idade, quando eu cheguei lá, todo mundo da minha sala era mais velho que eu era a mascote da turma. E aí tinha gente lá, inclusive, que já tinha idade para ser minha avó. É sério, tinha gente que tinha idade para ser minha avó. Tava lá, assim, mais pegando certificação mesmo. Muita gente já trabalhava na área de massoterapia, já tinha, assim, um know-how em outros atendimentos, e eu lá surgindo, florescendo na massoterapia, né? Então, era isso. Foi uma época bem legal, assim. Vamos lá para a etapa 5, então, gente? Mentalidade e organização. Gente, nada dessas coisas que eu falei anteriormente funciona se aqui dentro da cabeça de vocês estiver travado, tá? A gente precisa ter a mentalidade tranquila. Por quê? O que acontece? A gente trabalha com bem-estar. A gente está levando bem-estar para essas pessoas, né? Então, a gente está indo resolver alívio de dor. Então, como que você vai chegar lá com um monte de dor e despejar nessa pessoa? E eu não falo dor física, eu falo dor mesmo, de alma, de mente, né? Da cabeça. Então, não tem como, né? Você chegar lá e despejar os seus problemas nessas pessoas, né? Então, a gente precisa acreditar, né, no nosso trabalho, a gente precisa agir com constância no nosso trabalho também. Essa mentalidade, ela precisa estar bem organizadinha na nossa cabeça, mentalidade de massoterapeuta, mentalidade de valor, mentalidade de profissional. Não tenho vergonha da minha profissão, não tenho vergonha do que eu faço, eu não tenho vergonha de onde eu atendo, eu não tenho vergonha de quem eu sou, tá bom? Você é um profissional de valor, tá bom? Você sabe que você lutou, que você estuda, o que que você faz para você conseguir isso. Então, você vai levar essa mentalidade para onde você for, dentro de você, e ninguém vai te rebaixar. Quando alguém criticar o seu preço, quando alguém falar qualquer coisa, você vai estar dentro de si e vai saber o que responder, tá? Você precisa acreditar, planejar e agir com constância, tá bom? Na parte da organização, né? Falei de mentalidade e organização. A organização, gente, ela é imprescindível para quem trabalha com atendimento ao cliente. Na verdade, a organização ela é imprescindível para a vida, né? Para a gente chegar no horário, para a gente saber o que a gente vai fazer da nossa vida, para a gente, enfim, organização é importante para tudo, né? Então, para quem trabalha com cliente, com atendimento ao cliente, principalmente, né? Então, primeiro, gente, a gente precisa ter o compromisso, né, com o cliente. Por quê? Porque quando a gente tem o compromisso com o cliente, ele vai estar aguardando pela gente, tá? Você vai divulgar, você vai pegar o seu material, você vai divulgar o seu serviço e o cliente vai chegar em você. Então, ele vai estar aguardando, e você vai conversar com ele, vai se comunicar com ele, vai combinar tudo com ele. Ele está aguardando por você. Ele está aguardando com você, então, por você. Então, você precisa ter essa organização para você não falhar com ele, com o compromisso que você fez com ele, tá bom? Segundo, porque você vai estar com o dinheiro dele em mãos. Isso é uma responsabilidade enorme, gente. Então, organização é muito importante por isso. Nesse caso, eu já falo para pessoas que já estão ali atendendo, né? Pacote de massagem, normalmente o pessoal paga ali na primeira sessão, né? Outra coisa, gente, não vai aceitar fazer pacote de massagem, o pessoal paga no final, tá? Isso aí é coisa para calote, tá? E o cliente, quando ele é sério, quando ele é certo, ele já quer pagar
o pacote inteiro, porque ele quer a sessão, ele quer a massagem e ele quer que você tenha compromisso com ele. Esse é o cliente sério. Os meus clientes todos pagam no início da sessão, os pacotes. Então, terminou o pacote, ele já paga outro para a gente começar a sessão. E eu fico com o restante daquele dinheiro ali, entendeu? Então, é preciso ter organização para estar com aquele dinheiro daquela pessoa. Porque se ele resolver pedir o dinheiro de volta, como é que você vai fazer? Você já gastou o dinheiro daquela primeira sessão que você realizou, ou você já gastou o dinheiro do pacote inteiro e você não sabe de onde que você vai tirar depois para poder ressarcir isso? Entendeu? Então, isso é uma responsabilidade enorme, tá? E as pessoas, elas precisam sentir segurança para quem que elas estão entregando o dinheiro delas, tá bom? E terceiro, se você quer fidelidade do cliente e ser referência no que você faz, é preciso você se comportar como uma referência. Como que referências se comportam, né? Então, organizar a sua rotina para não falhar, né, com o cliente, atrasar, remarcar ou desmarcar, né, em cima da hora, né, ter um controle financeiro, né, ter um controle financeiro do que você vai fazer, justamente disso, né, essas planilhas que eu falei, de você receber ali, de você saber o que você vai investir, o que você vai gastar, o que você vai fazer, né, porque tem creme, tem material, tem a sua passagem, então você não pode simplesmente pegar o dinheiro ali do pacote, peguei, gastei, acabou. Não pode ser assim, tem que ter essa organização, tem que ter esse controle financeiro, tá? Cuidar também do desenvolvimento pessoal. O nosso desenvolvimento pessoal, ele é um quesito muito importante de mentalidade e organização, né? Você fazer boas leituras, né? Estudar materiais interessantes, ao invés de ficar o tempo todo só rolando tela, né? Procurando o que fazer. Fazer boas leituras, descansar com qualidade, né? Descansar a mente, né? Deixar sua mente mais tranquila para você ir para esse atendimento, para você começar a semana, para você, enfim, para você atender os seus clientes, né? Ter uma boa conversa ali com o seu cliente, uma conversa interessante, legal, isso é muito importante, né? E a visão de longo prazo também, né? Que a gente tem que ter. Quanto mais você tiver compromisso com os horários desse atendimento, mais o cliente fica satisfeito. E aí o que acontece? Ele vai voltar e ele vai te indicar também. Então você fideliza esse cliente e você começa a fazer uma rede de clientes ali sérios, né? Porque o cliente que ele normalmente é sério, ele normalmente indica pessoas com o mesmo perfil dele, né? Porque ele está ali no mesmo ciclo, então ele indica normalmente pessoas. Pode acontecer de um cliente ou outro ser meio destrambelhado, meio esquisito, assim, pode, acontece, né? Nós somos seres humanos, né, passíveis de erro, mas normalmente o cliente bom, ele vai indicar um outro cliente bom, né? E eu tenho um monte de clientes que é assim, eu atendo a cliente, atendo a amiga, atendo a irmã, atendo a mãe, é assim, né? Ele volta e ele indica, né? E aí, mais rápido, né, quando você tem esse compromisso com o cliente, de você estar atendendo ali, de você não falhar com esses atendimentos, mais rápido você vai receber de novo, porque ele gostou do seu atendimento, ele vai querer renovar com você, né? Então, mais rápido você renova com ele, né? E aí, menos endividamento e problema financeiro você vai ter, tá bom? Então, já conheci, na verdade, pessoas que fecharam pacote e fez uma sessão, fez 2 sessões e ficou ali enrolando, 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 enrolando. Então, esse negócio perdura um monte de tempo, você fica com o horário preso com o cliente, você precisa pagar aquilo ali. Ou você vai devolver esse dinheiro para o cliente, ou você precisa pagar essas sessões de massagem, se programar para pagar, né? Então, tem que ter essa responsabilidade, tem que ter esse posicionamento, né? Essa mentalidade, essa organização, tá bom? Então, são esses pontos que eu queria passar aqui para vocês, né? Essas etapas, na verdade, né? Que eu separei aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham anotado, né? Que são muito importantes, tá? Para quem perdeu um pouquinho aí, para quem chegou um pouquinho atrasado, a primeira etapa que eu falei foi posicionamento profissional, né? Que a gente precisa ter, a comunicação que nos valoriza, tá bom? A captação inteligente de clientes, a precificação consciente e a mentalidade e organização, tá bom? Eu acho que essas etapas são muito importantes, a gente ter elas bem alinhadinhas, tá? Depois vocês vão deixar anotado essas etapas aí, e aí vocês vão, com base nisso, vão pensando o que mais que vocês poderiam incluir,
o que mais que seria legal colocar com base no que vocês vivem, na realidade de vocês, aonde vocês moram, o que vocês oferecem, o que vocês fazem. Faz isso, faz esse estudo. É muito importante fazer isso, tá? Por isso que eu estou dividindo isso aqui com vocês, porque eu acho de suma importância que a gente compartilhe essas coisas que a gente sabe também com os colegas da gente, tá bom? Então, anota isso aí, depois você senta, dá uma revisada, dá uma olhada novamente aí e adapta isso para a realidade de vocês, para você bolar uma estratégia legal de atendimento e divulgação, tá bom? Fazer um perfil novo aí de um novo massoterapeuta, né? Gente, eu levei muito tempo, né, para poder entender esses caminhos aqui que eu passei agora para vocês, né? Eu testei na prática, né? Como eu falei para vocês, são 16 anos. Então, assim, para eu começar a atender mesmo, assim, como profissional responsável, de quando eu me formei para quando eu comecei, eu levei aí pelo menos acho que uns 4, 5 anos, né? Então, eu testei na prática, eu errei, eu ajustei, né? E se você é massoterapeuta, né, ou quer se tornar um massoterapeuta, né, que eu vejo que tem algumas pessoas aqui também, tá cansado de ganhar pouco, tá cansado de ficar dependendo de indicação, né, ou então não sabe por onde começar, eu quero te apresentar esse caminho, um caminho diferente, né, que não é só um curso, né, de técnicas, é um plano de carreira, né, que você vai aprender como atuar com atendimentos em domicílio, de forma segura, né, como abrir seu próprio espaço, como fazer sociedade, né, com outros profissionais e como se posicionar no mercado para você ser valorizada e bem paga, tá bom? Mesmo que você esteja começando agora, mesmo que esteja parado algum tempo, porque tem gente que sai às vezes para fazer alguma cirurgia, sai para cuidar de alguém, né, sai para ter filho, né, cuidar dos próprios filhos, né? Então, mesmo que você esteja aí parada, né, ou esteja cansada, né, de atender e ver o dinheiro embora, esse método ele foi feito para transformar a sua realidade, né, a realidade profissional, esse método de trabalhar, né? Então você vai sair dele com clareza, segurança, estratégia, né? Um plano pronto para você viver da sua massagem, viver do que você sabe fazer, do que você gosta de fazer, tá bom? Então, o que você precisa agora não é de mais promessas soltas, curso genérico, uma coisa aqui, ficar rolando feed, ficar procurando e ficar aí se frustrando sempre, né? O que você precisa é de um passo a passo prático, né? Testado, né? E isso eu vou entregar para vocês, tá bom? Mas é muito conteúdo, são muitos detalhes que você precisa estar atento e não tem como ensinar tudo em uma aula só, tá bom? Por esse motivo, vocês viram que é muita coisa, já tem quase uma hora que a gente está aqui, e olha o tanto de coisa que ainda falta falar, que ainda falta fazer, né? A gente entender, a gente alinhar, a gente explicar, né? Então, é muita coisa. Por esse motivo, eu criei o Master Masso, um plano de carreira completo para você viver da sua massagem com autonomia, segurança e reconhecimento, tá? Então, todas essas coisas eu separei. Nayara, o que é o Master Masso? O que tem nesse Master Masso? Vamos lá. O Master Masso, ele é um curso completo, tá? Com 16 aulas, até combina com o tempo de anos, né, de massoterapia que eu tenho. É um curso completo com 16 aulas, que eu dividi elas em 4 módulos, tá bom? Ele é um passo a passo, assim, bem claro do que você precisa para você destravar na profissão. Eu peguei, fiz, assim, voltei, né, fiz uma retrospectiva dos meus atendimentos, de como eu comecei, de quando eu comecei, como que foi, eu comecei, para quem não conhece, para quem não sabe, eu comecei levando maca no ônibus, micro-ônibus, peguei maca emprestada, peguei carona, né, como eu já tinha falado nas outras lives, eu peguei carona para realizar o meu primeiro atendimento. Então, hoje eu já tenho o meu carro, hoje eu já tenho os meus clientes, hoje eu já cobro valor muito alto, né, por sessão, já consigo cobrar, tipo, atender noivas, fazer atendimentos, assim, mais especiais, né, às vezes tem clientes internacionais que vêm, né, como vocês já podem ver também no meu Instagram, eu atendo artistas, né, em camarins, enfim. Então, eu peguei todas essas coisas, né, e eu separei tudo isso, né,
coloquei em 16 aulas, né? Dividi elas por módulos, e aí nele eu procurei especificar tudo direitinho, deixar de uma forma mais prática, né? Para tornar o material direto e que vai direto ao ponto, sem enrolação, para você, tá bom? E aí nisso você vai aprender tudo que você precisa para atuar com excelência, se posicionar, atrair o cliente certo, aquele cliente que a gente conversou lá em cima, e viver da sua massagem com liberdade, porque é isso que você sabe fazer, tá bom? E dentro desse Master Maço, vai ser assim, são 16 videoaulas, tá, gravadas, elas ficam gravadas, então se você quiser acompanhar, precisar parar, precisar voltar, não entendi, quero estudar de novo, não lembro mais, então você volta lá, consegue acompanhar direitinho, tá? Apostila em PDF também, apostila em PDF, porque tem muita gente que gosta de mais, né, visual, assim, gosta de anotar, gosta de marcar, gosta de escrever e colocar algumas ideias a mais. Então, a apostila em PDF é muito legal para isso. Planilha de controle financeiro editável. Então, suas receitas estão todas ali, né? Você pode anotar suas receitas direitinho, editar. Recebi tanto, tem nome, telefone, endereço, o valor que o cliente pagou, é pacote, é sessão individual. Então, tem essa planilha de controle financeiro, tá? Grupo de alunas, né? Porque é bom a gente conviver em comunidade, fazer todas essas coisas em comunidade, tá bom? 3 encontros ao vivo comigo, para a gente poder estabelecer aí o que está errando, o que está acertando, aonde que faz, como que faz, tá bom? Eu poder direcionar você direitinho aí a aplicar, né, direitinho esse método para funcionar no seu trabalho, assim como funcionou no meu, tá? Roteiro de conversa com o cliente. Tem muita gente que não sabe, né, se posicionar direito, conversar direito. Então, quando você tem um roteiro ali que você dá uma lida, você fala, realmente, é legal eu conversar dessa forma. Então, tem também dentro do Master Maço, né? Contrato editável para pacote de atendimento, né? Você pode editar o seu contrato de atendimento com o cliente, troca o nome, endereço, todas essas coisas, e aí tá o contrato ali para você fazer direitinho, tá bom? E quem entrar hoje ainda no Master Maço tem um bônus, Nesse bônus, eu separei, na verdade, 3 bônus para vocês, né? Um kit de documentos personalizáveis, um mini curso de imagem profissional que conquista e um guia de como cobrar com segurança, tá? Bem legal. Esse kit de documentos personalizáveis, Nayara, o que é isso? Que kit é esse? É uma ficha de anamnese completa. Dentro desse kit tem a ficha de anamnese completa, porque tem muito massoterapeuta que me pede essa ficha. Então, eu separei, eu fiz ela bem direitinho, né? De acordo com o que eu acho que eu vejo lá, assim, que são os atendimentos, como que são. Então, eu separei essa ficha no Master Maço. Termo de consentimento para o atendimento, isso é muito bom para quem atende em clínica, para quem atende em salinha também, ter, né, o termo de consentimento. A ficha de evolução do cliente, muita gente gosta de acompanhar a evolução do cliente. Muito cliente também gosta de acompanhar a sua própria evolução, às vezes está fazendo um tratamento específico, quer esse acompanhamento, então tem essa ficha de evolução, né? Modelo de recibo ou comprovante de pagamento, tem muita gente que quer também, pede também, eu incluí também. Contrato de prestação de serviço, quando você vai trabalhar em evento, principalmente, o pessoal pede muito contrato de prestação de serviço, tá? Então, eu coloquei também dentro do Master Maço como bônus aí para vocês. E roteiro também de atendimento profissional, né? Esse roteiro, ele é ideal para ganhando muita confiança, né? Então, fiz um roteirinho de atendimento profissional ali desde o começo, de quando você começa a conversar ali com o cliente, tal, até no pós-atendimento, tá bom? Política de atendimento também, as regras que você precisa ter aí sobre atraso, cancelamento, forma de pagamento, troca de atendimento, todas essas coisas tem na política de atendimento para você não ficar aí na mão, né? Para o cliente não passar você para trás, tá bom? Termo de autorização de imagem. O termo de autorização de imagem também ele é muito importante, porque para quem trabalha em clínicas de estética, em clínicas, salinhas, assim também, ele é muito importante porque se o cliente não autorizou, você não pode postar, porque isso é coisa séria, tá? Então, esses são os bônus para quem entrar ainda hoje, tá bom? No Master Maço.
Nayara, que garantia que você tem que isso funciona? Tá falando muito e que garantia que esse negócio funciona? Garantia incondicional. Garantia incondicional de 15 dias. Se você comprar e não gostar, a qualquer momento você pode cancelar e dentro dos 30 dias você entra em contato com o suporte e dentro de 30 dias você recebe seu dinheiro de volta, tá? A gente cancela a compra e devolve o seu dinheiro, tá bom? Sem transtorno, seu dinheiro todo. Você comprou e tem também a garantia condicional, né? São duas garantias, incondicional e a condicional. A condicional são de 60 dias. Você comprou o curso, fez o que eu te ensino e não conseguiu fechar nenhum cliente, eu te devolvo cada centavo de volta, tá bom? Aí, para esse ressarcimento, você precisa ter algumas condições, né, para poder receber seu dinheiro de volta, né? Então, você tem que ter concluído o curso, divulgou seu trabalho direitinho, né, com ética profissional, fez pelo menos 30 tentativas, né, eu tentei dessa forma, tentei dessa, não deu certo. Então, eu quero meu dia de volta. Então, tá bom? Preencheu o formulário certinho? Aí você me fala, e aí a gente vai conversar, vamos entrar com suporte, vamos mostrar para você onde que você está errando, o que você tem feito, não sei o quê, nananã, e a gente devolve o seu dinheiro com essas condições, tá bom? Gente, é simples, tá? Se você planta, você colhe, tá? E eu confio no que eu estou entregando para vocês, porque foi o que deu certo para mim, né? E aí, com base nas coisas que vocês me perguntarem, eu já poderia responder para vocês, eu tinha autoridade para falar sobre isso, eu separei e coloquei tudo aqui. Separei esse material todo e coloquei tudo aqui explicadinho, passo a passo para você, tá bom? E agora você tem 3 opções. Mediante tudo que eu falei aqui, você tem 3 opções. Você pode fechar essa live e continuar esperando, né, as coisas mudarem da forma como você já tem feito normalmente. Você pode tentar sozinha mais uma vez e continuar se frustrando, se comparando, cansada, perdida, rolando tela, né? Ou você também tem a chance de vir comigo com um método validado, né? Um suporte de verdade, um suporte que funciona, que eu já testei, que eu já deixei tudo organizado para quando você precisar tirar qualquer dúvida, perguntar qualquer coisa, o suporte está lá para atender e transformar a sua carreira de massoterapia, tá bom? Como massoterapeuta. Então, se você sentiu aquele friozinho na barriga, aquela expectativa, se você já se imaginou, assim, fazendo todas essas coisas que eu te falei, já se imaginou lá na frente, né, numa nova fase da sua carreira profissional, melhorando tudo isso aí que você se sente frustrada atualmente, né, e acredita que esse é o seu momento, não ignora isso, tá? Não ignora isso. Você não precisa mais tentar sozinha, você não tá sozinha. Você pode ter direção, apoio, estrutura, né? E ter uma comunidade também junto com você, né? Nós somos massoterapeutas, a gente precisa se unir, a gente precisa se dar as mãos. Ninguém precisa estar acima de ninguém, ninguém precisa estar abaixo de ninguém, a gente precisa andar de mãos dadas, todo mundo junto, se ajudando, um indicando o outro, um tirando dúvida com o outro, tá bom? E aí foi por isso que eu fiz esse material, né? Eu poderia muito bem continuar vivendo aqui, né, da minha massagem, como vocês acompanham aí nas redes sociais. Vocês sabem que eu já as conquistas que eu já tive, né, tanto pessoal quanto profissionais, né? E eu poderia muito bem continuar fazendo isso, mas eu decidi perpetuar, né, minha profissão atualizando esses materiais, porque lá de quando eu comecei para agora, muita coisa já se atualizou. Então, eu resolvi fazer isso com essas atualizações, né, com o que há de melhor no mercado da massagem, porque hoje eu conheço, eu tenho um know-how sobre isso, e trazer para vocês, né, mais para trazer isso para você numa forma de método, né, de tudo organizado, de tudo escritozinho, assim, scriptado ali para você poder fazer, né. Mas para você fazer isso, você precisa estar comprometida de verdade. Você quer mudar? Você quer transformar a sua carreira? Você quer melhorar? Você precisa disso? Se você ficar onde você está, se você continuar onde você está hoje, está bom onde você está? Ou você quer melhorar? Né? Eu acho que sempre cabe a gente melhorar, mas há também quem queira ficar na zona de conforto, né? Que na verdade muitas vezes está mais desconfortável do que confortável. E para isso você precisa ter um comprometimento. E aí, quando isso tem um valor, quando isso tem um investimento,
você se compromete, você fala, não, eu preciso me comprometer com isso, eu investi, eu preciso me comprometer com isso. E o Master Massa é assim, o valor do investimento do Master Massa é de 997. R$ 997 para quem vai ganhar mais de 200, R$ 300 em cada sessão de massoterapia. E esse curso você ainda pode dividir ele em 12 vezes, tá? 997 você ainda pode dividir ele em 12 vezes. Para quem vai ganhar, vai começar a faturar mais de 200, R$ 300 em cada sessão, eu acho que vale a pena pra caramba, viu? Porque olha o tanto de coisa que eu estou entregando para vocês, olha o tanto de coisa que a gente ainda consegue entregar, que a gente ainda consegue falar, fazer, ensinar. É um mundo de oportunidade, é um mundo de coisa. É tudo muito, muito bom. Tem muita coisa para a gente conversar, para a gente falar. Então, se você aplicar tudo isso direitinho, todas essas coisas, né, que tem lá dentro do Master Mass, todas essas 16 aulas, né, que eu vou ensinar dentro do Master Mass, você pode ter certeza que é o melhor investimento da sua carreira profissional, né, até então. Então, se você quer adquirir, você pode clicar agora no link que vai ficar fixado no chat, tá bom? E vir para o Master Mass. Eu vou estar lá do outro lado, esperando para caminhar com você, junto com todos os outros massoterapeutas que estão entrando agora também para a nossa comunidade, que estão entrando aí para o Master Masso. Vão estar todo mundo lá esperando por você, para a gente fazer as nossas aulas, para conversar no WhatsApp, para trocar ideia, trocar informação, né? E muitas vezes a gente tem dia que a gente está assim meio triste, né? Meio chateado, meio empacado com alguma coisa que aconteceu. Então, entra na comunidade, a gente está lá, todo mundo para se apoiar, para mostrar o que deve ser feito, o que não deve ser feito, tá bom? Você tem um dom nas suas mãos. Você tem um dom nas suas mãos e ele não pode ser desperdiçado. É igual eu falei lá em cima no começo da aula. Eu conheço muitos massoterapeutas que são muito bons, que têm a técnica de ouro nas mãos, sabe? Que fez algum curso, mas como ele gosta de trabalhar, ele desenvolve novas técnicas, né? Então, eu conheço muitas pessoas assim, e eu tenho certeza que você que está aqui nessa live hoje, que você ficou até agora, você também tem o dom nas suas mãos, tá? Então não deixe ele ser desperdiçado por medo, por insegurança, por falta de direção, tá bom? Você não tá sozinho. Eu já tive aí exatamente no lugar que você tá e funciona, mudou para mim, muda para qualquer massoterapeuta que quiser, tá bom? Então, hoje eu tô estendendo a minha mão aqui para você para te puxar para um novo nível, tá bom? Eu te espero lá do lado de dentro do Master Mass. Vamos destravar essa profissão junta, vamos crescer, vamos estar todo mundo junto. E é isso, eu te espero aqui dentro do Master Mass. Vem que tem muito conteúdo para a gente conversar, para a gente compartilhar e transformar a sua carreira profissional.